Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o acidente vascular cerebral AVC. Essa é a segunda maior causa de mortes no Brasil. Também vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Central de Referência da Mulher e dos Direitos Humanos, que presta um importante serviço às pessoas vítimas de violência e discriminação. O acidente vascular cerebral, AVC, popularmente conhecido como derrame cerebral, acontece quando o fluxo sanguíneo no cérebro é interrompido em alguma região. Isso pode ter diversos motivos. O AVC é a segunda maior causa de mortes no Brasil e, quando não mata, pode deixar sequelas. Comigo no estúdio, a neurologista e coordenadora do setor de AVC do HGE, Simone Silveira. Ele vai explicar melhor esse assunto. Doutora, todo mundo vai ter um AVC ou tem como se prevenir, ou tem características familiares que podem apontar esse problema? Isso, não, nem todo mundo vai ter AVC, porém tem fatores que não são modificáveis, como a idade avançada. A população nossa envelhece a cada dia, então a idade avançada é um fator de risco para fazer AVC, mas nem todo idoso terá um AVC. Certo? E a genética também favorece, coisa que a gente não consegue modificar, mas tem fatores que pode causar AVC que a gente pode interferir, como a pressão arterial, o diabetes, prevenir o uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, sedentarismo, obesidade, colesterol alto. Então, são coisas que a gente pode lançar a mão e tratar e prevenir o AVC. O tabagismo interfere de que maneira? Então, como é uma doença vascular cerebral, o cigarro interfere também nessa artéria, danificando o vaso e obstruindo ela, tá? O mais comum é a obstrução, mas também pode romper e dar AVC hemorrágico. No caso da pressão alta? O mesmo mecanismo, porque assim, o hipertenso de longa data, né, se for pressão não controlada, os níveis de pressão oscilando e não tratável, ele vai também danificar essas artérias. E a longo prazo pode danificar a ponto de causar ou uma obstrução, certo? E junto com os fatores também, idade, colesterol alto, e obstruir, como também danificar essa artéria e levar a sua ruptura, que dá o AVC hemorrágico, é um sangramento no tecido cerebral. E a bebida alcoólica? Também, a bebida alcoólica, porque com ela também traz vários fatores concomitantes. Então, se o indivíduo bebe, ele também pode fumar, aumenta a pressão, aumenta a obesidade, começa também a ingerir comidas não saudáveis. Então, assim, é todo um mecanismo que vai levar o quê? Uma alteração do próprio vaso no cérebro. O álcool interfere no processo de que maneira? Ele entra na corrente sanguínea e é esse o problema? Isso, o uso crônico de bebida alcoólica também leva a danificação das artérias, certo? Que vai favorecer a alteração do endotélio, que é a parte interna dessa artéria, que vai favorecer o quê? A formação de placas, aderência e a obstrução. Tá, que é o mais comum também. Então, fora isso, aquelas comidinhas gordurosas, né? Porque a gente sabe que as gorduras que são as ruins, elas podem obstruir as artérias e aí esse fluxo de sangue acaba sendo interrompido e não vai irrigar aquele território e vai isquemiar, que é o AVC isquêmico. Tá? Então, assim, na verdade, as doenças que estão envolvidas na questão do AVC, que é o que a gente pode interferir, fatores de comorbidades, eles danificam todos a artéria. Alguns um pouco mais ou um pouco menos, mas o mecanismo principal é a questão da artéria. Existem tipos de derrame ou de AVC? Isso, existe o derrame isquêmico, que é o mais comum, e existe o hemorrágico. O isquêmico que a gente falou é quando uma artéria ocorre um entupimento e o sangue não passa. Quando não passa, aquela região que ia receber aqueles nutrientes pelo sangue acaba isquemiando e morre. Então, por isso que vai ser isquêmico. Já o hemorrágico, como eu falei, hemorragia, é uma ruptura nessa artéria que extravasa sangue para o tecido cerebral. Ambos são graves, sim. Tem dados estatísticos aqui, nacionais e até mesmo mundiais, isso repercute também aqui em Alagoas, a senhora percebe isso lá no HGE? Isso, no Brasil, antes era a primeira causa de morte no Brasil, hoje a gente conseguiu reduzir para a segunda causa. E no HGE é a primeira causa de internamento dos pacientes. Então, se a gente tem a estatística, a primeira causa de entrada do paciente no HGE é possível de AVC.
tá? Então, em média, a gente tem por mês pacientes que dão entrada no HGEXP de AVC em torno de 400 pacientes. Lá na unidade, em torno de por mês, porque a gente tem 10 leitos na unidade, 30 a 35, e no ano em torno de uns 300 pacientes ou um pouco mais. Então, assim, é um número grande, preocupante, porque o AVC, como você falou, é uma doença grave, mata, e se não mata, pode deixar sequelas graves. Que tipo de sequela? Então, a mais incapacitante que a gente vê é a questão da perda motora de um lado do corpo. Então, fica sem o braço se mexer ou a perna. Esse é o que a gente visualiza mais. Mas tem a questão da memória, da questão da fala, o indivíduo não consegue falar, tá? Do equilíbrio. Então, assim, as sequelas dependem de da região do AVC que foi acometido, da intensidade e da extensão. Mas as incapacidades mais que incapacitam o indivíduo a sua vida laboral e domiciliar, realmente a parte motora ou cognitiva que compromete a questão da memória e a questão da fala. Quando, vamos dizer assim, a doença se instala e já ocorre o AVC, o indivíduo ele tem como se recuperar? Então, o ideal é a prevenção. Uma vez não conseguimos prevenir de forma adequada e ele vem a aparecer, a gente tem como tratar, certo? Quanto mais precoce você procurar o serviço médico, melhor é essa resposta. E uma vez com a perda funcional neurológica instalada, ou seja, se mexer um braço, uma perna sem falar, a gente vai submeter o paciente à reabilitação o mais precoce possível. Por quê? Quanto mais precocemente estimular aqueles neurônios a recuperar, é melhor. Se ele tem um AVC e demora a reabilitação, ele vai demorar mais para conseguir reabilitação, a se recompor daquela perda funcional. A senhora falou que a idade também colabora muito, a gente está vivendo mais no Brasil, mas essa semana uma pessoa com 51 anos teve um problema de derrame ou AVC. AVC, isso. Né? E terminou falecendo, 51 anos. Não é uma pessoa idosa. Não. Então, assim, o AVC, o mais comum é na faixa etária, né, crescente, que aí você inclui o isquêmico hemorrágico de forma, por fatores, que eu falei, de hipertensão, diabetes, colesterol, mas tem AVC desde intraútero, por alteração genética, de placenta, e na faixa etária até dos, né, intraútero até os 50 anos, são jovens, qual é a causa? Nos jovens, são outros mecanismos, né? Ou ele nasce com alteração cardíaca, né? Ou alteração de hematológica por trombofilias, certo? Que são outros mecanismos. E tem um que a pessoa nasce com ele, que é congênito, que não sabe se vai ter ou não, são os aneurismas. Que foi o caso dessa empresária que faleceu tão jovem, ela foi um AVC do tipo hemorrágico por aneurisma. Trombose, de que maneira leva à influência? A trombofilia? Sim. Então, a trombofilia é uma doença genética, que o indivíduo nasce, e predispõe ele a formar trombos. O trombo ele obstrui as artérias. E vai até o cérebro? Pode obstruir, na trombofilia, obstrui qualquer vaso. Ou no cérebro, ou no rim, no coração, nas pernas, entendeu? É uma doença que ele tem com predisposição a formar trombos. Se acontecer no cérebro, pode fazer isquemia e fazer um AVC isquêmico. Então, a gente está falando de uma doença que ela tem traços genéticos e que pode acometer qualquer pessoa. Mas existe dentro dessa anamnese um histórico do paciente aliado a esse histórico familiar que pode dizer que esse paciente é potencialmente um paciente que pode ter o AVC e que ele deve se prevenir? Isso, se na família já houver casos dessas doenças que eu falei, o cardiopatias ou as trombofilias, sinalizado, ideal que a família acompanhe de forma mais regular, porque é um fator de risco porque tem AVC, infarto e outras doenças também. Então, o ideal é que essas pessoas, que teoricamente já são acompanhadas pelo seu médico assistente, tem que estar sinalizados que ele é um fator de risco. E o mais importante, tratar essa causa quanto puder, e se por um acaso vir apresentar um AVC, ser capaz de identificar precocemente e procurar um serviço de assistência de origem que seja habilitado para isso. E exames de sangue podem detectar esse Isso, as trombofilias são doenças genéticas por diagnóstico realmente laboratorial, né? Que quem faz esse screen
de investigação é o médico hematologista. O fato de ter pressão alta, diabetes, colesterol alto, ferritina alta, tudo alterado, significa que esse paciente precisa se cuidar? Precisa, né? Então, se você é um indivíduo, né, depende da idade, é portador de pressão alta, de diabetes, colesterol alto, você realmente é um paciente que entra nos critérios de fator de risco para ter um AVC. Pode ser que nunca venha a ter. Qual é o ideal? Que você mantenha a pressão, o diabetes, o colesterol bem controlado. E, se possível, não somar fator de risco que você já tem. Então, se eu sou hipertenso e eu vou fumar, eu estou aumentando o meu risco para ter um AVC ou um infarto do coração, certo? Então, assim, a orientação, a prevenção é realmente o padrão para você prevenir que isso venha acontecer ou, se vier ter, que tenha uma forma mais leve. Aí entra uma equipe multidisciplinar, né, para orientar esse paciente, porque acredito que uma dieta, né, balanceada, uma atividade física, ele pode evitar esse tipo de problema e ter uma vida mais saudável. Isso, a gente fala assim que o AVC, 90% deles é prevenível. Como? Reconhecendo o fator de risco e tratando ou prevenindo. Então, assim, se eu sei que eu sou hipertenso, o que eu posso fazer? Uma atividade física regular. Se eu for obeso, perder peso. Então, tem coisas que a gente pode lançar a mão e prevenir complicações futuras. Então, o sedentarismo é ruim para qualquer tipo de doença, não só AVC, né? Então, ter uma vida saudável, alimentação saudável é importante de uma forma geral para a saúde. E a máxima, né? Evitar a bebida alcoólica e excesso, o tabagismo, né? Também. Existem campanhas, né, que focam essa situação, né? Isso, assim, em relação ao AVC, existe um dia mundial que todo o mundo, né, o Brasil e outros países, eles se mobilizam para chamar a população, para alertar em relação aos fatores de risco, como prevenir e como reconhecer caso ele venha a aparecer. Nós temos isso? A senhora trouxe alguns cartazes trouxe, aqui? Então, vamos mostrar? Vamos mostrar. Todo ano, o Dia Mundial em Combate... Reconheça os sinais de alerta do AVC. Isso. Todo ano, no dia 29 de outubro, é o Dia Mundial em Combate ao AVC. Então, todo o mundo está envolvido para chamar a atenção. Lógico, o ideal é que se faça isso regularmente. Porque o ser humano esquece das coisas, né? E aí, aqui no Brasil, existe uma ONG, que é a Rede Brasil AVC, que qualquer pessoa pode ter acesso a esse site. Tem algumas informações de orientação e algumas coisas em relação ao AVC. Esse ano, essa ONG ela montou um aplicativo, né, estruturou um aplicativo para facilitar o indivíduo vítima de AVC a procurar assistência. De que forma? Que é esse aqui que está... Isso, você pode baixar ou no Android ou no sistema. E aí o que acontece? Quando você clica, você baixa ele, tá? Ele tem um itemzinho que ele vai te ajudar em relação a identificar os sinais de alerta e pede para você repetir. Então, pede para um indivíduo que você acha, um seu vizinho, um parente que está com AVC, vamos levantar os braços. Se algum braço cair, isso pode ser um AVC. Pede para ele dar um sorriso. Por que o braço cai? Porque não tem força? Porque perdeu a força naquela região que não tem. Mas geralmente a gente tem mais força do que no braço. Não, mas o braço cai. Ele cai mesmo? Ele não sustenta. Então tem uma fraqueza muscular de um lado, certo? Pede para ele falar ou cantar uma música, para ver se a fala está embolada, se ele não consegue falar. E pede para ele dar um sorriso. Se tiver a boca torta, isso pode ser um AVC. Então, nesse aplicativo, ele dá esses sinais de alerta. Se você confirmar um dele, você clica, já pode acionar o SAMU por ele mesmo, certo? E o importante é que o HGE já está nesse aplicativo. Então, quando você clica nele e você confirma que pode ser um AVC, você clica onde tem hospitais e já aparece o local de referência onde tem serviço para atender o AVC. Um deles é o HGE aqui em Maceió. Ou, por exemplo, você está em São Paulo, não conhece lá o sistema de saúde, teve um AVC,
vai no explicativo, onde é que eu estou, ele vai localizar onde você está em São Paulo, ele vai dizer, ó, tal hospital, tantos quilômetros, você tem assistência para AVC, você vai. Então, é um aplicativo bem importante, prático, que todo mundo pode fazer do lançar a mão. Então, eu sugiro que as pessoas tentem baixar e ter a mão, porque pode ser um vizinho, alguém na rua que você possa dar assistência. Conversamos com a doutora Simone Silveira, ela é neurologista e coordenadora do setor de AVC do Hospital Geral do Estado. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, você vai conhecer como é o trabalho realizado pela Central de Referência da Mulher e Direitos Humanos.